E aí, pessoal, bem-vindos ao Trilhante. Esse é o nosso curso sobre Sistema Tributário Nacional e nessa terceira aula nós vamos falar sobre a competência tributária e as fontes do direito tributário. Bom, se vocês forem ao artigo 6º do CTN, ele vai lá definir o que é a competência tributária. Basicamente como sendo a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições do Estado e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, e observado o disposto nesta lei. Portanto, nós podemos afirmar que a competência tributária das pessoas políticas, ou seja, só é competente para emitir uma legislação versando sobre tributo pessoas políticas, União, Estados, Distrito Federal e municípios. E essa competência ela tem duas características. Ela é indelegável, ou seja, a União não pode delegar aos Estados, por exemplo, para criar atributos de sua competência. E os Estados não podem fazer o mesmo com os municípios e nem com qualquer outra pessoa. E ela é taxativa, ou seja, somente podem ser criados os tributos por essas pessoas previstos na Constituição, naquelas hipóteses que a gente viu na aula 2. Tributo, ou seja, a competência para criar um tributo é diferente da capacidade tributária ativa. Vamos ver. A competência é a capacidade para criar o tributo, para instituir o tributo. Isso é taxativo, indelegável e só pode ser pessoa política. Mas a capacidade tributária ativa, que é a capacidade de você cobrar o tributo, essa sim é delegável. Por um exemplo, é o caso, por exemplo, da contribuição corporativa ou a contribuição sindical. É uma contribuição de titularidade da União, mas que quem cobra são os sindicatos, pessoas jurídicas de direito privado, inclusive. Portanto, a capacidade tributária ativa ela é delegável, diferente da competência. Importante não confundir. Vamos ver, então, as competências em espécie que a Constituição traz para cada uma das pessoas políticas. Primeiro, da União, a Constituição estabelece uma competência concorrente com municípios, DF e estados para instituir taxas e contribuições de melhoria, sempre nos limites de sua específica competência administrativa. Portanto, o município pode instituir uma taxa para a emissão de alvarás. Mas ele não pode instituir uma taxa para a emissão de passaporte. Por quê? Só pode emitir passaporte a União, né? A Polícia Federal. E a mesma coisa as contribuições de melhoria. Especificamente, da União, a Constituição estabelece uma competência privativa para instituir empréstimos compulsórios, a maior parte das contribuições especiais, os 7 impostos ali previstos no artigo 153, e, residualmente, a Constituição autoriza a União a instituir outros impostos, como a gente viu na última aula, que não aqueles previstos no texto constitucional, mas que não possa coincidir o fato com o fato gerador, certo? Então, rememorando, privativamente, empréstimos compulsórios, a maior parte das contribuições especiais e os 7 impostos. Residualmente, a Constituição autoriza a União a instituir outros impostos que não estão previstos no texto constitucional, desde que atenda aos requisitos de criação e não coincida com o fato gerador de nenhum imposto ali previsto, certo? A União também detém uma competência extraordinária para instituir o imposto de guerra, ou seja, no caso de guerra externa ou a sua iminência, a União pode instituir um imposto e esse imposto está livre para cobrar sobre fato gerador já existente, sobre livre das amarras constitucionais dos princípios, pode ser cobrado no dia seguinte e tem a destinação constitucional de ser gasto com a guerra, né? Portanto, essa competência extraordinária que é só da União. Estados e municípios, obviamente, não têm essa competência.
Essas pessoas políticas, elas têm a competência concorrente, que a gente já comentou, no limite da sua atribuição administrativa específica, e têm a sua competência privativa. O Estado pode instituir 3 impostos, previstos no artigo 155 da Constituição: IPVA, ICMS e TCMD. E os municípios mais 3, previstos no artigo 156. É o IPTU, o ISS e o ITBI. Portanto, essas são as competências privativas no que tange a impostos. Mas todos eles têm competência para criar a contribuição prevista no artigo 149, parágrafo 1º, que é a contribuição relativa aos servidores. Ou seja, os estados podem criar essa contribuição relativa aos servidores estaduais e os municípios podem criar essa contribuição relativa aos servidores municipais. Os municípios também detêm uma contribuição privativa para criar a COSIP, a contribuição sobre o serviço de iluminação pública, previstos no artigo 149-A. E o Distrito Federal, qual a competência dele? É mais fácil. O Distrito Federal, ele soma as competências dos estados e dos municípios, certo? Bom, visto essa capacidade que as pessoas políticas têm para instituir o tributo, a gente agora analisa como que elas instituem, né? Ou seja, por meio de qual veículo normativo eles estabelecem um tributo. Vamos ver então as fontes do direito tributário. A primeira delas a gente pode comentar rapidinho, a emenda constitucional. Emenda constitucional, obviamente, não vai instituir nenhum tributo, porque nem a Constituição institui. Isso é reserva de lei. Mas a emenda constitucional pode versar sobre normas do sistema tributário nacional e, por isso, interferir com o funcionamento de algum tributo determinado. Observando que ela não pode versar sobre imunidade recíproca, que a gente vai tratar mais para frente, em razão da cláusula pétrea do Pacto Federativo, e também não pode versar sobre princípios e demais imunidades, em razão da cláusula pétrea dos direitos e garantias fundamentais, que a gente também vê mais para frente, né? O papel da lei complementar ele é mais detalhado na Constituição. Lá estabelece-se no artigo 146 todas as competências que uma lei complementar pode estabelecer e matérias que ela pode resolver e tem que resolver, né? A partir disso, a gente pode então entender o papel da lei complementar como uma lei que ela estabelece definições gerais e reserva a lei ordinária como a fonte por excelência do tributo. Exemplo, no caso do ISS, Imposto sobre Serviço, a Constituição prevê que a União tem que instituir uma lei complementar para versar sobre normas gerais de instituição do ISS. Os municípios, titulares da competência para instituir o tributo, vão, por sua vez, instituindo leis ordinárias prevendo a instituição do imposto, quanto que tem que pagar, quem tem que pagar. Sempre em obediência às normas previstas na lei geral. Portanto, o ISS, que o município de Ribeirão Preto, por exemplo, institui, ele não pode divergir do que está disposto na lei nacional do ISS. O mesmo é o caso de tributos como o ICMS, o IPVA, e por aí vai. Mas o que acontece se a União ou o Estado ou a pessoa política competente para instituir essa lei complementar não institui? Aí, com base na competência concorrente dos Estados e na competência suplementar dos municípios, essas pessoas políticas podem instituir as leis ordinárias versando sobre seus tributos, sem que haja uma lei geral de definições previstas na Constituição. É o caso, por exemplo, do IPVA. Não existe uma lei nacional de definições do IPVA, mas ainda assim o Estado de São Paulo cobra o imposto com base numa lei ordinária instituída por ele. E o contrário, na ausência de uma lei ordinária que prevê a instituição do tributo, mas presente uma lei complementar de definições gerais, é possível cobrar o imposto? Aí não pode. Só pode cobrar o imposto se tiver uma lei ordinária específica que o institua e o dê o tratamento correto, né? Agora, nós vimos o papel da lei complementar no artigo 146.
Se você parar para pensar, o Código Tributário Nacional ele tem a numeração e foi aprovado como lei ordinária. E ele traz definições gerais sobre tributos. Isso não é um contrassenso? Bom, não, porque como a gente já viu, o Código Tributário Nacional foi aprovado sob a vigência da Constituição de 46, que não previa essa modalidade de lei complementar. E o Supremo Tribunal Federal considerou que ele foi recepcionado pela Constituição de 88 como tendo um status de lei complementar. Portanto, o CTN, para todos os efeitos, no atual ordenamento jurídico, é uma lei complementar. Beleza? Então, por enquanto foi isso. Até a próxima, pessoal.